Acredito que muitos não estiveram aqui de manhã, compartilhei um testemunho meu. Alguns dos irmãos aqui, boa parte, me acompanhou o ano passado, quando eu tive uma crise de saúde muito séria. E nessa crise de saúde, a minha vida ficou comprometida, mas a Igreja do Senhor Jesus orou. Em julho agora, 1 ano e 3 meses de tratamento, de acompanhamento médico. A médica celebrou a minha recuperação, ela ficou muito feliz pela minha restauração. E ela disse assim, olha, posso confessar uma coisa para o senhor? Eu falei, pode. Ela falou assim, eu não esperava que o senhor ia sair dessa. Pessoas por muito menos não voltaram. O Senhor é um milagre. Não fomos nós que fizemos isso. Foi Deus quem fez. Amém? Glória a Deus. Esse é o nosso Deus. Nós oramos, vocês oraram por mim e Deus respondeu essa oração. Muitas das pessoas que também estão nos ouvindo também fizeram sua intercessão em nosso favor. E assim Deus agiu com misericórdia e graça. Então me deu mais um tempo aqui na terra. Estamos aí, não vou falar hora extra porque hora extra encurta. Mas nós estamos aí para mais um tempo daquilo que Deus quer fazer com as nossas vidas, né? Também nós estamos com o nosso 40 dias de missões, ou de oração. E nós temos uma frase que está no dia de hoje, 40 dias de oração por nosso espaço novo, o espaço dos nossos sonhos, de Oswald Smith, um teólogo, missiólogo, um homem que logo na adolescência aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, e ele então escreveu uma frase. E nessa frase que ele escreveu, ele faz um desafio muito interessante para cada um de nós. Diz assim, se Deus quer a evangelização do mundo, mas te recusas a sustentar as missões, então tu opões a vontade de Deus. Então, percebe essa mensagem? Ele está dizendo para nós que Deus tem um desejo de alcançar o homem. O primeiro missionário da história é o próprio Deus, lá em Gênesis capítulo 3, quando o homem quebrou o relacionamento com Deus, quebrou a comunhão com Deus, o homem correu e se escondeu. Deus então vem, lá em Gênesis capítulo 3, verso 9, e vai ao encontro do homem. Terapeuticamente, Deus trabalha com esse homem para recuperar esse homem e diz, aonde você está? Eu estou escondido, é a resposta dele. Ele tinha necessidade de ouvir dele a situação que ele estava. Perdido, escondido, nu e com vergonha. E então Deus proporciona meios de salvá-lo, porque os meios que ele buscou para resolver o seu problema não eram os sustentáveis, não eram bons. E então Deus resgata esse homem. E fazer missões, como nós cantamos, o nosso desejo é multiplicar, é muito importante. Precisamos aprender isso. E isso é importante demais. A razão de uma existência da igreja é exatamente fazer missões. Se uma igreja não faz missões, ela pode ter outro nome, mas não igreja. Porque missões é a razão de ser da igreja, proclamar o Evangelho. Jesus morreu. Você deve entender assim, alguém um dia falou de Jesus para você. Mesmo que você cresceu, seus pais já iam à igreja, já frequentavam o culto, os seus pais levaram você a aprender que Jesus era o Salvador. E ali vocês cresceram. A mesma coisa nós devemos de fazer, como gratidão daquela salvação que recebemos, por aquela vida que nos conduziu aos pés da cruz. Nós vamos levar outras pessoas. Amém?
Esse é o desafio para cada um de nós. Muito bem, nós estamos na campanha refletindo a mensagem, série Entre a Restauração e a Conquista. E nessa série nós temos refletido alguns temas. O primeiro deles, em 2 dias, foi compartilhado com o pastor, conhecendo a Deus e fazendo, que faz maravilhas. É um Deus que age ao nosso redor, que cria situações para nós, a fim de chamar a nossa atenção, de fazer com que possamos participar com Ele no reino. Existem situações que elas não são gostosas para a nossa vida, mas é um meio que Deus permite para que nós entendamos que não podemos ficar satisfeitos, sentados, sem fazer mais nada na vida. Nós vemos a questão da águia. A águia tem lá os seus filhotinhos que estão no ninho. E os seus filhotinhos chegam ao período que eles têm que bater asas, eles têm que voar, eles têm que percorrer o mundão, caçar. E a mamãe águia vai lá e está na hora de sair, vamos lá? E eles ficam lá no WhatsApp, no Discovery Kids, eles ficam lá no Facebook, eles não saem do lugar. A mamãe, então, vai resolver o problema. Como que ela resolve o problema? A águia pega espinhos e vai colocando em volta do ninho. E quando os filhotinhos começam a engordar com a papinha que ela dá, eles começam a crescer, aí ele dá um movimento, fura ali, empurra aqui, empurra o outro fura lá, e um briga com o outro, não empurra, não sei o quê. Não é mais confortável ficar naquele ninho. Então, o que acontece? Eles saem daquele lugar. Então, alguns desconfortos que nós temos na nossa vida é exatamente Deus falando, está na hora de sair desse ninho. Então, Deus cria situações por amor e Ele quer esse relacionamento contínuo com cada um de nós para nos ajuntarmos a Ele naquilo que Ele está realizando. Depois, o segundo tema desenvolvido foi coragem para viver o extraordinário. Precisamos vencer o medo do fracasso, vencer o medo do não vai dar certo. Até de manhã eu esqueci, mas tem aquele Hanna-Barbera, aqueles desenhos animados que tinha antigamente, tinha a hiena, eu acho que quem é da minha geração vai entender. Né? Ó céus, ó dor, ó vida, eu sabia que não ia dar certo, né? Ela vive chorando essas pitangas da vida, né? Então, e ela acredita sempre não vai dar certo, sempre vai dar errado, sempre não vai ter sucesso naquilo. Já foi tentado muitas vezes, não conseguiu. Não, nós precisamos vencer o medo do fracasso e se submeter a Deus e obedecer à direção divina. Também ouvimos pela Eliane a intercessão, um coração alinhado com Deus. Precisamos estar atento naquilo que Deus está fazendo. Compartilhei o testemunho do irmão que disse, na nossa saída, ele falou assim, eu sempre orava por mim, pelas minhas necessidades, nunca orei pela cidade, e hoje sair e orar pela cidade foi muito importante. Achei lindo esse testemunho, né? E falei aqui de manhã que nós temos a questão da oração Danoninho. Agora muita gente já conhece a oração Danoninho, mas tem muita gente que ainda não conhece a oração Danoninho. A oração Danoninho é: me dá, Danoninho, Danoninho, dá. É aquele me dá, Deus me dá sabedoria, me dá isso, me dá aquilo, me dá uma melhor condição de emprego, me dá um trabalho, me dá não sei o quê, me dá. E Deus, misericórdia, olha para o seu lado, olha as necessidades do seu vizinho, olha as necessidades de alguém e tal. E Deus está querendo despertar em nós a intercessão. Ou seja, nós estarmos entre a nossa sociedade, a nossa cidade, o nosso país, o mundo, os missionários e Deus. E colocar em Deus os desafios dele. E Ele vai cuidar
de cada um de nós. Então, está sempre do lado do outro, usado por Deus para consolar, confortar as pessoas e interceder por essas pessoas com Deus no socorro dessas pessoas. Na verdade, é uma empatia aonde você sente o problema do outro. Se nós oramos pela paz da nossa cidade, creia, você vai viver em paz. Se nós fizermos vista grossa para isso, nós vamos enfrentar bastante problemas. Então é melhor orar pela paz da nossa cidade, orar pelo desenvolvimento da nossa cidade, para que ela seja a cidade modelo do mundo. Ó, vê que maravilha isso daí, né? Também nós vimos, através do pastor, realizar sonhos e viver o impossível. Deus usa pessoas que sonham. Deus usa pessoas que têm desejo de ver alguma coisa mudando. Deus, ele tem essa ação interessante. Você pode ver Noé. Deus olhou para Noé e viu que Noé tinha desejo de que as coisas da vida dele mudassem. E então Deus, quando olhou no coração dele, vendo esse desejo, Deus falou, esse camarada vai fazer uma coisa que ele nunca viu na vida e que não existe mesmo, por isso que ele nunca viu, né? É um navio, ele vai fazer um barco. E Noé foi e fez o barco, coisa que ninguém tinha visto, mas ele queria mudança. Quando nós queremos mudança, Deus nos leva para fazer o que é impossível para nós. Mas Deus deu as medidas para ele e ele fez toda aquela situação. Também vimos um plano para vencer, um planejamento para vencer grandes desafios. Todos os desafios que nós temos, eles são do tamanho de Deus. Os desafios que nós temos são do tamanho de Deus. Então, nós precisamos de direção para realizar. O pastor colocou para nós um acróstico a fim de que possamos alcançar esses planos, alcançar os desafios, alcançar o espaço do nosso sonho. Então, hoje nós estaremos refletindo o tema fé que transforma vidas. Agora você pode pegar aí o seu esboço e nós vamos caminhar agora pelo esboço. Eu posso dividir o capítulo 2 de Josué, você também pode manter sua Bíblia aberta no capítulo 2 de Josué. E do versículo 1 ao versículo 7, nós temos a missão dos espias e de Raabe. Os espias tinham que ver as condições para que Israel pudesse combater e entrar e receber a cidade que Deus estava dando para eles. Raabe tinha a responsabilidade, a missão de restaurar sua vida e sua família, e também guardar a vida daqueles homens, fornecendo as informações necessárias também. Do versículo 8 ao versículo 21, o compromisso de duas mãos, o compromisso bilateral de os espias e Raabe. Eles tinham que ter honestidade naquilo que eles iam fazer diante dos desafios. A honestidade dos dois espias com Raabe daria tudo certo, como realmente deu certo, e a gente vê no capítulo 6. Do versículo 22 ao 44, o relatório esplêndido dos espias. Os espias, eles trazem relatórios satisfatórios, relatórios fantásticos. Presta bem atenção, lá no capítulo 13 de Números, os espias que vieram com autoestima baixa. Nós não vamos conseguir. Tem fruta gostosa lá, tem bastante comida, mas os homens são fortes, são valentes, são briguentos. Eles estavam olhando com os olhos deles, como eles olham para eles mesmos. Mas esses espias, eles não olharam o tamanho dos homens. Eles tinham a certeza da promessa de Deus. O que nos faz avançar é crer nas promessas que Deus tem feito para cada um de nós. É isso que faz avançar. E agora,
vão atravessar o rio. Né? Vamos atravessar o rio aqui, o rio Getúlio Vargas. Nós vamos atravessar o rio. Nós vamos para a terra prometida. Nós vamos para a terra aonde Deus deu para cada um de nós. E ela não pode ficar lá abandonada. Nós temos que ir lá, habitar na nossa terra, ir para a nossa terra. Josué tinha já a terra, mas ele tinha que atravessar o rio. Ele tinha que vencer aquela situação. E eles foram para vencer a situação. Então eu, você, cada um de nós precisamos fazer essa situação. E aí tem algumas estratégias. Eu falei, eu peço perdão porque eu falei para vocês que já ia para o esboço, ainda não estamos no esboço não, tem mais um espacinho aí. Espera um pouquinho que eu aviso pela segunda oportunidade. Ok, o primeiro cuidado está no versículo 1. Josué tinha que arrumar os agentes 007. Ele tinha que ter 2 agentes 007, 2 espiões, 2 homens que olhassem com olhos de Deus para aquela terra e que vissem as oportunidades que tinha para resgatar, para tomar a terra para eles, pegar todas as informações. E eles tinham que, Josué tinha o cuidado, que Josué foi com os espias, os 10 que trouxeram relatórios negativos lá em Números, e agora Josué sabe como é importante a visão de um homem para grandes desafios, e ele selecionou, debaixo de oração, esses 2 homens, e ele, então, conseguiu essa missão. A missão tinha que pegar as informações possíveis, as estratégias e pontos para chegar na cidade aonde eles tinham como estratégia, e a estratégia era entrar em um hotel, entrar em uma pousada, e a pousada ali, ou sleep-in, ou pousadeiro, né? Eles tinham que entrar ali naquele lugar e pernoitar. Porém, aquele lugar tinha uma fama. Era a melhor pousada que tinha. Era estratégico, era num muro. Você pode ver isso no versículo 15. Era num muro, era ponto de fuga, era ponto de saída. Ali, todo comerciante que viajava pousava naquele pousada Raabe. Todo soldado que passava de luta, de caminhos, pousava ali. Todo vendedor pousava ali, todo homem. E também tinham aqueles que vinham para algum serviço especial. E ali, a Raabe, ela é chamada na Bíblia de prostituta. A palavra zaná é uma palavra que dá um entendimento de prostituição ou adultério. Ou seja, uma mulher que adulterava, uma mulher que se prostituía, era uma mulher que vivia de forma indigna. Mas Deus já viu o coração dela. O coração dela era um coração seco. Aquela mulher já não suportava mais aquela vida. E Deus tinha um plano. E o que nós temos que perceber é o seguinte: Deus tem um plano para cada um de nós. E tem alguém em desespero. E essa pessoa em desespero só precisa ouvir uma coisa de você: Deus te ama. E Ele tem um plano maravilhoso. Jesus é a única solução para a sua vida. Ele tem um plano maravilhoso para você. Foi o que aconteceu comigo. Minha vida estava perdida. Minha vida estava um caos. Mas o que aconteceu? Uma moça que caminhava na minha direção, quando eu tinha lá meus 23 anos, ela atravessou a rua. Ela chegou em frente a mim, parou e disse para mim: Deus te ama e Jesus é a única solução para a sua vida. Foi simplesmente isso. Ela falou, continuou o caminho dela, nunca mais a vi. Mas uma coisa eu sei, cheguei em casa chorando, porque minha vida estava um bagaço, e cheguei em casa e orei e falei: Deus, eu não sei se eu creio no Senhor. Mas se tudo isso é verdade, faz alguma coisa na minha vida. E naquele momento Ele manifestou o amor dEle, e ali eu me derramei nele, minha vida mudou ali, muitas coisas interessantes aconteceram no meu quarto, eu sozinho com Ele. Isso foi uma quarta, quinta-feira, e no domingo eu estava na igreja, aceitando, oficializando essa decisão de Cristo Jesus. Então,
o que Deus está fazendo comigo e com você é mobilizando a nossa vida para alguma coisa que Ele está fazendo em um outro ponto, e Ele quer levar eu e você a unir a esse ponto para que o nome dEle seja glorificado. Bom, eles chegam nessa cidade, estão nesse hotel, eles estão num lugar indigno, chamado indigno, eles estão numa situação interessante, para eles aquilo não deve estar muito legal, mas em seguida, o texto diz, o rei ficou sabendo, mas na verdade não era rei, ali não era um império, ali era apenas uma cidade, era o prefeito da cidade, mas a cidade era tão bem fortificada, uma cidade tão bem administrada, uma cidade tão boa, as pessoas chamavam ele de rei, mas ele era o prefeito da cidade, e esse homem é informado, e ele vai tratar desse assunto. Aí Raabe, ela mente. E muitas pessoas se pegam por essa dúvida, falam, como Deus pode mandar 2 espias, uma mentira é feita e Deus vai livrar? Como que é esse negócio? Entenda uma coisa, Deus não abona mentira. Não tem. A mentira, a prática da mentira é uma sociedade com o diabo. O pai da mentira é o diabo. Então, Deus não saiu. Eu separei aqui a música que eu falei de manhã, né? Vamos ver aqui. A música do Roberto Carlos diz assim, meu pai um dia me falou para que eu nunca mentisse, mas ele também se esqueceu de me dizer a verdade, da realidade de um mundo que eu ia saber, dos traumas que a gente só sente depois de crescer. Chega, eu vou parar de cantar, senão dá um desespero. Então, com essa música, você pegando a letra, você vai ver que parece que mentir é saudável. Mentir resolve um monte de problemas. Mentir até evita problemas. E ele tem essa mensagem nessa letra. E muitas vezes nós aprendemos dentro do nosso segmento religioso anterior, a epiqueia. Epiqueia é uma mentira que você traria uma segurança, ou seja, não é mentira da forma que é tratado, mas a epiqueia é uma palavra que você fala com meias verdades. Então, por exemplo, alguém bate na sua porta e a sua mãe fala para você, ou o pai, fala que a mamãe não está, ou o telefone toca, diga que eu não estou. Epiqueia, né? Para você não trazer um problema maior, porque alguém está ocupado com aquele negócio. Eu lembro uma vez, o meu chefe, ele chegou para mim e falou assim, o telefone estava na mesa dele, eu sentava para 3 mesas para cá, e ele me chamou, Eliezer, oi, atende meu telefone e diga que eu não estou. Ué, mas você está? Aí ele, não, mas atende e diga que eu não estou. Falei, então deixa ele tocar, se você não está, deixa ele tocar. Aí ele, eu estou mandando você atender. Eu falei, mas eu não sou obrigado a atender o seu telefone. E ele, eu quero que você diga que eu não estou. Eu falei, se eu atender, eu não vou dizer isso. E ele, você vai atender. Eu atendi, alô, olha, ele está mandando dizer que não está. Ele não quer atender você agora, deixa para um outro momento. Ele parou e olhou para mim, eu desliguei. Você está? Eu não vou dizer que você não está. Era o meu chefe. E ele queria me mandar embora. E essa era até uma jogadinha para ele poder mandar embora. Mas Deus não permitiu dentro dessa situação. Ele estava. Então, nós precisamos aprender a não contar meias verdades, a epiqueia, porque epiqueia é pecado. Né? É estratégia. E o que Roberto Carlos nos ensina nessa música é uma estratégia errada, biblicamente errada, para nós lidarmos com as situações. Então, ela mente. O povo de Israel sabia das consequências de mentira, mas o povo cananita não sabia de consequências de mentira. Ela não era uma mulher convertida, ela tinha sede
de saber, e nós vamos ver mais para frente, porque ela tinha essa sede de conhecer a verdade, de conhecer o absoluto da vida, a razão de viver. Nós conhecemos Deus. Nós temos uma noção de Deus muito melhor do que esses homens do passado. Nós já temos um relato, por causa da vinda de Jesus, nos dá esse conhecimento. Nós mentimos. Se nós formos tratar a relação de Raabe com os espias por causa da mentira, nós estamos julgando a nós mesmos. Então, Deus não fez vista grossa diante dessa situação. Então, porque Deus está vendo o coração dela e vendo o desespero dela em toda aquela situação? Pela manifestação da fé que ela deixa para nós. Olhando no versículo 9, aí você vai ver que ela conhece o Deus que dá, o Deus que entrega nas mãos. Ela fala para os espias: eu sei que o Senhor Deus deu a vocês esta terra. Ela tinha consciência disso. E ela fala: meu povo estava com medo. Percebe? Aquele bando de homens lá, 10 homens lá atrás, foram lá, viram todos os homens por tamanhão. Mas ela está dizendo aqui, todos esses grandões, todos eles têm com medo. Outra coisa que ela manifesta, você olhando no versículo 10, o Senhor faz maravilha. Olha só, ela, 40 anos depois, ela sabe que Deus faz maravilhas. Que Deus secou as águas do mar para eles passarem. Ela tem esse conhecimento, ela está entendendo toda essa situação e ela está se guardando nisso. Versículo 13, o Senhor salva. Ela fala: livra-nos da morte. Então ela conhece o Senhor que dá, ela conhece o Senhor que salva e ela conhece o Senhor que faz maravilhas. Aí então a fuga, eles descem para a corda. O versículo 15 mostra essa descida. No acordo que tem, no versículo 18, essa fé exige confiança e obediência. Olha só, eles chegam para ela e falam: essa corda que vai nos salvar, tirar daqui da cidade, é a corda que você vai colocar na janela, para que, quando entrarmos na cidade e tomarmos posse da cidade, não morra ninguém da sua casa. Todos que aqui estiverem serão poupados. Ela poderia falar: mas se de repente eles demoram para vir, porque só 3 dias eles iam ficar escondidos. Não, ela já pegou e já amarrou a corda. Se ela não tivesse amarrado essa corda, todos teriam morrido. Mas quando nós estamos num acordo com Deus, numa caminhada com Deus, a fé exige uma confiança. A fé já é ausência de dúvida e obediência à vontade de Deus. O relatório, então, versículo 23 e 24, os espias compartilham, contando toda a história, e Josué concorda em poupar a vida de Raabe e toda a sua família. Muito bem, agora nós vamos para o esboço. Olhando para esses relatos, nós podemos entender. Anota aí no seu rebolso, por favor. Caímos em uma armadilha, a palavra aí é armadilha, quando pensamos em pessoas acessíveis e não acessíveis ao Evangelho. Olha só, eu estou fazendo um curso, um congresso de pastores, e de repente eu olho para um pastor e vejo, falo, era um pastor que na minha adolescência meus irmãos aceitaram a Cristo, eu retardei, meu coração era muito duro naquela época. E eu vi o pastor, falei: puxa, o pastor Joel, ele gastou tanta saliva querendo me levar para a igreja e nunca deu certo, eu vou falar para ele que agora sou pastor e tal, não sei o quê. Aí eu fui cumprimentar ele, mas eu sou tão parecido com meu irmão, que quando ele me viu, ele falou: Elias, você já é pastor, que legal, foi me abraçar. Eu falei: olha, eu já sou pastor, mas eu não sou o Elias, eu sou o irmão do Elias. E ele: Eliezer? Sim, sou eu. Você? Eu esperava qualquer coisa de você, nunca você ser pastor. Entende isso? Ele sabia a traquinagem que eu fazia na minha vida. Então,
Essa questão de nós entendermos, nós falamos, essas pessoas são fáceis de serem ganhas para Deus. Essas pessoas não são. Quem somos nós para medirmos essa situação? Nós não podemos fazer isso. Muitas pessoas, elas olham pela aparência. Aliás, todos nós olhamos pela aparência, mas Deus não, Ele olha o coração. Então, é uma armadilha que nós temos. Segunda frase, somos críticos às pessoas entregues às suas consciências, sem saber da sequidão do seu coração e o desejo de ter uma vida diferente. Raabe tinha um coração seco, Noé tinha um coração seco, Abraão tinha um coração seco, todos os homens que Deus chamou, vem, tinham um coração seco. Se o seu coração está seco, pode crer, Deus vai falar, vem. Hoje ele está molhado por Jesus, mas nós temos que sempre ter aquele desejo de que nada está completo nesse mundo, nós precisamos mudar, e é só assim que a gente atende ao chamado de Deus, é só assim que a gente pode entender e fazer a vontade que Deus tem para a nossa vida. A outra frase, Deus em sua soberania vê o interior de uma pessoa, a sua angústia, a palavra escreve aí angústia, e faz sua escolha, contrastando com a miopia dos homens que em suas escolhas detêm apenas nas aparências. A palavra aí preenche as aparências. 1 Samuel 16, 7, quando Samuel está na missão de ungir o rei de Israel, diz assim, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração, mas o Senhor vê o coração. Deus não queria uma terra, tudo é dele, a galáxia é dele. Deus não queria uma terra para dizer, aquela terra é minha. Não, Deus queria um povo para morar naquela terra. Deus não quer aquela terra lá. Deus quer nós, para administrarmos aquela terra, para a honra e glória do nome dEle. Para lá, muitas vidas serem rendidas a Jesus. Para lá, muitas pessoas de Jacareí e adjacência conhecer o poder de Deus. Vamos passar por algumas dificuldades? Sem dúvida, porque nós dependemos do governo, dependemos de uma série de coisas. Muitas coisas vão acontecer, mas entenda uma coisa, Deus está falando, marche. Amém? É dessa forma que Ele vai trabalhando com a gente. Então, Deus não batalha por coisas. Anota aí, Deus não batalha por coisas. Deus batalha por vidas. O foco de Deus é voltado para pessoas. Sempre Deus está olhando para cada um de nós, para cada habitante dessa terra. O importante é que Deus usa pessoas improváveis. Como eu falei, eu sou um improvável. Eu acredito que todos aqui sejam improváveis. Todos nós somos improváveis. Todos nós aqui presentes. Ninguém surpreendeu Deus. Ninguém que está aqui dentro surpreendeu Deus. E Deus pode falar assim, não, só tem uma pessoa na PIB de Jacareí que eu mandei, que está lá, porque essa pessoa me surpreendeu com a sua bondade, com os seus atos, tudo. Eu estou enganado? Tem alguém aqui assim? Levanta a mão. Graças a Deus não tem. Jesus disse que só procura médico quem é doente. Nós estamos aqui porque nós somos improváveis. E Deus quer usar a mim e você. E Jesus Cristo mesmo falou que nós faríamos obras melhores e maiores daquelas que Ele realizou. Olha só. Aonde que nós estamos, né, amarrando o nosso jeguinho, é nessa forma, Deus está levando a gente. A frase ali, Raabe, uma vida improvável, mas nas mãos de Deus, uma vida transformada. Eu e você seremos profundamente transformados nas mãos de Deus. Uma mulher que tinha tudo para terminar a sua vida derrotada, seus familiares perdidos, tudo, mas porque obedeceu, porque ouviu a voz de Deus, ela se salvou e salvou toda a família. E ainda ela foi contemplada com o poder de Deus para inaugurar a lista
geração de Jesus Cristo, ou da descendência de Jesus. Mateus capítulo 1, versos 5 e 6 diz: Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Ruth. Obed gerou Jessé, e Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Se nós olharmos aí, Raabe se torna a tetaravó de Davi. Olha só, que coisa maravilhosa. Nesse relato de Josué, capítulo 2, nós podemos tirar algumas lições interessantes para a nossa vida. E a primeira lição, anota aí, é a transformação, a manifestação da graça de Deus. Transformação é a manifestação da graça de Deus. Deus, quando nos pega, quando nós chegamos às mãos dele, nós não ficamos como estamos, como chegamos. Josué capítulo 2, verso 9 e 11 diz: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe falando: vocês nos causaram um medo terrível. Olha só, quando ela descobriu isso, a cidade está apavorada e os espias do passado não tinham visto isso. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, como Seom e Og, e os 2 reis amorreus que aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Olha que declaração fantástica de Raabe. Ela mostra, ela dá um perfil completo de como está aquela sociedade. Imagina o coração desses espias chegando lá, assim, um tocou o outro, falou assim: essa terra é nossa, não tem dúvida nenhuma não. Está todo mundo apavorado, está todo mundo com medo. É mamão com açúcar, não tem para quem, é nosso e acabou. Eles já saíram confiantes dali. Aqui Raabe manifesta a sua fé, a certeza da grandeza do poder de Deus, dos feitos de Deus em prol daquele povo. Você imagina, 40 anos se passaram, 40 anos a história lá do mar, e isso nunca apagou da mente daquele povo. Você pode imaginar, boa noite. Estamos informando que o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho sem nenhuma água, terra seca. Ou então você pega lá o Nagasaki Shimbu. O povo de Israel saiu e eles foram embora do Egito, né? Eles estão indo para a Terra Prometida. O jornal de todo mundo está narrando os fatos, né? O New York Times está lá trazendo informações, todo mundo dando informações. Imagine como bombou isso daí nas redes sociais da época de então. E todo o povo de Jericó está sabendo que a coisa está ficando feia para o lado deles. As pessoas então estão em busca de uma razão de viver. Raabe estava em busca de uma razão de viver, e ela estava na busca dessa situação, e agora chega a oportunidade dela. Muitas pessoas estão com essa situação. Quando Paulo está preso, o carcereiro, através de um terremoto, pensa que eles fugiram. O carcereiro vê que não fugiu, e então o carcereiro diz: o que posso fazer para ser salvo? As pessoas têm desejo, têm necessidade da salvação. Quer queira, quer não queira, lá no fundo, elas têm um desejo e elas sabem de onde vem essa coisa. Elas não sabem como chegar muitas vezes. Nós não podemos ser empecilhos para isso. E a resposta de Paulo: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Uma resposta muito simples, porém vital, para que aquelas pessoas possam crer. Crer, ainda que a maioria professe. Você completa aí. Mas o que faz a diferença é a obediência. A obediência é que faz toda a diferença. Obedecer
né, nós precisamos entender o que é obedecer. Obedecer não é simplesmente fazer uma coisa, porque você pode estar fazendo e não estar gostando de estar fazendo. Droga, sempre eu que faço isso daqui, não tem jeito, olha, eu não vou fazer mais, é a última vez que eu faço isso daqui não tem mais jeito, você está lá reclamando. Nós podemos entender bem o que é obediência na questão do quartel. Aqui acredito que nós temos alguns militares e nós temos pessoas que já serviram o exército. Quantos homens aqui serviram o exército ou aeronáutica? Olha aí, opa, vocês vão entender o que eu estou fazendo. Certa vez eu estava fazendo um curso numa academia da Polícia Militar. O curso era voltado para... Estava nascendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. E a gente estava estudando esse estatuto, trabalhando esse estatuto, e eu fiz parte do grupo lá de Santa Catarina, quando eu morava. E aconteceu que eu estava na sala dos oficiais, assistindo televisão, era horário de almoço, nós estávamos descansando. E aí então chegou um soldado. Com licença, senhor, estou designado para fazer um serviço aqui, senhor, e preciso da sua permissão, senhor. O senhor permite? E ele ficou lá. E depois de algum tempinho, o tenente falou, concedida a permissão. Ok. Ele, obrigado, senhor. Pá. Limpou, tá, deixou um negócio bonitinho, arrumadinho, perfeito. Saiu, com licença, senhor, preciso da sua permissão para sair, senhor. Serviço realizado, cumprido, senhor. Ele demorou mais um pouquinho e disse, concedida a permissão. Obrigado, senhor. E ele foi embora. Mas quando ele passou para as costas do tenente, ele fez um gesto obsceno. Ele obedeceu? Não. Ele só cumpriu uma ordem, porque ele sabe que se não cumpre a ordem, paga 10. Pega solitária, dependendo das situações. Ok? Muito bem. É essa situação. Obediência é não apenas fazer, mas obediência é o desejo de fazer. Você obedece a Deus porque você o ama, e Ele te ama, e porque tem necessidade de ser feito, é preciso ser feito. Você faz de coração aberto. Não você fala, você é Deus, né? Você é mais forte que eu. Não, não é isso. Vou ver se eu faço, quem sabe resolve o meu problema que aqui não. Não é isso. Nós não fazemos nada em troca de Deus, nós fazemos como gratidão, como consciência de que servir é o melhor para a nossa vida. Fazer dessa forma. Então, obedecer é pagar um preço para cumprir essa situação. E Raabe, olha só, Raabe, jura-me, Josué capítulo 2, verso 12 e 13, pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa, presta atenção. Como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e minhas irmãs, e tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. O sinal não é porque ela estava sendo boazinha que ela ia ganhar a salvação. Não é isso. Ela ia ganhar a salvação, porque a obra que ela fez era de fé, reconhecendo que Deus deu a terra para Israel, que Deus era o Deus que fazia maravilha, e que Deus era o Deus que salvava. Ela fazia isso porque ela sabia que todo o povo da cidade estava com medo. Todos estavam com medo, a cidade estava abalada. E quem que poderia abalar uma cidade fortificada do jeito que era Jericó? O Deus Todo-Poderoso. E para quem está buscando razão de viver, o melhor braço é o braço de Deus. Então, Raabe estava descansada nessa situação. Ainda não tinha entrado no PGM, ela ainda não tinha entrado na classe de catecúmenos, na classe de discipulado, ela ainda não tinha entrado na EBD, ela ainda não tinha participado de um curso, de um culto de estudo bíblico, preparação para o batismo, ela ainda não tinha informações concretas, ela era uma cananita. Presta bem atenção.
Então, algumas conversas dela é de uma pessoa que tem sede de Deus, mas ainda não foi trabalhada. Essas pessoas, Deus tem um desejo, como Paulo coloca em 1 Timóteo, capítulo 2, verso 4, que todas essas pessoas sejam salvas. Por isso Jesus, em Atos 1:8, Mateus 28, ele fala: ide, pregai o evangelho, levai a toda criatura. E Deus tinha um plano para Raabe. Deus tinha um homem disponível, Josué, e Deus tinha homens obedientes, os espias. Quando ajunta em nós obediência, disposição e a certeza de que Deus está fazendo alguma coisa em nossa vida e através da nossa vida, coisas maravilhosas acontecem no nosso meio. E isso é fantástico. A terceira lição, perdão, eu pulei a segunda lição, é a providência, anota lá, segunda lição, é a providência divina na transformação. É essa ação de Deus que nos faz levar a mensagem para todos os homens. Volto a falar de Noé. Noé é um camarada que não aguentava mais aquela ação da cidade, do mundo que ele vivia, violência que ele sofria. Mas Deus fala com ele e ele constrói a arca que salva a sua vida e a vida dos seus familiares. A terceira lição, então, as pessoas são transformadas pelo poder de Deus e não pela bondade das pessoas. Os homens lá não salvaram ela e sua família porque ela foi bondosa e livrou a vida deles e ainda mentiu para salvar a vida deles. Não, de forma nenhuma. Ela foi salva porque obedeceu, porque entendeu que a corda seria o sinal para que ninguém entrasse na casa dela e pudesse matá-la. Então, obras não justificam, bondade de nenhum homem justifica. Somente Jesus justifica a nossa vida. Tiago escrevendo sobre Raabe. Vocês podem ver, Tiago capítulo 2, versos 22 e 25. Vocês podem ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, pela bondade dela, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho. É uma pergunta, por outro caminho? Não, obras, elas devem ser resultado do que cremos. Aquilo que nós fazemos é resultado daquilo que cremos. Então, cremos, logo fazemos. Tem aí penso, logo existo. Então, cremos, logo fazemos. Resultado, a misericórdia de Deus é manifesta. Josué capítulo 6, Raabe salva com todos os seus familiares. Ninguém machucado. Mateus, Raabe na lista da genealogia de Jesus. Hebreus 11:31, Raabe na lista dos heróis da fé. Deus trabalhou toda essa situação. Agora, um fato interessante que os judeus celebram Raabe, porque através da submissão dela, o desejo de se envolver com Deus, deu a eles a terra prometida. Nós pensamos assim, todos vocês devem ter já tido essa experiência. Você faz aniversário, alguém da sua casa finge não saber que está acontecendo alguma coisa, leva você por outro caminho, aí chega na sua casa, quando você abre a porta, parabéns para você, e você, que emoção, aquela coisa gostosa, maravilhosa. Quando nós estivermos no céu, Deus pegará eu e você e vai levar a uma sala. Quantas pessoas estariam naquela sala dizendo obrigado porque você me trouxe o evangelho? Obrigado porque você sustentou missionários.
Obrigado porque você orou por nós. E as pessoas que foram para o nosso país nos trouxeram a palavra de vitória. Deus tem um plano fantástico para mim e para você. Deus quer usar a minha vida e a sua vida. Deus tem coisas tremendas para fazer. Onde você mora, em outros lugares aonde Ele pode levar você. Não pense na sua idade. Não pense nas suas condições financeiras. Não pense na sua condição social, repercussão familiar. Não pense nada disso. Pense naquilo que Deus pode fazer através da sua vida, apesar da sua vida. Deus quer usar você. Como Ele usou Raabe, uma pessoa improvável. Deus quer fazer algo fantástico no meio onde você mora, no seu trabalho. Ele quer fazer na sua escola, na sua faculdade. Ele quer fazer algo fantástico. E se você entende que as coisas que estão acontecendo são espinhos para te chamar a atenção, e Deus quer que você se envolva com Ele, que você ande com Ele. Você está se sentindo desafiado a isso? Eu quero orar por você. Enquanto os nossos irmãos estarão tocando, você vem à frente e logo em seguida nós estaremos orando por você.